Livro Quem tem ouvidos, ouça. Lições de Sardes em Apocalipse. Os antecedentes. Parte 2. Capítulo 4. Pedro Dong. Tema desta semana: um grande avanço, a invenção da imprensa e a fabricação do papel. Meta de hoje: leitura das páginas 64 a 66. A invenção da imprensa. Após mostrar a importância dos livros no plano de Deus, veremos resumidamente acerca da invenção da imprensa e da fabricação do papel. Em 1453, aconteceu a queda de Constantinopla, após um cerco que durou 53 dias. A capital oriental da cristandade caiu nas mãos dos turcos e o sultão Maomé II transferiu seu governo para Constantinopla, mudando o nome da cidade para Istambul, que hoje está na Turquia. A partir de então, muitos sábios gregos se mudaram. Eles fugiram de Constantinopla e partiram para outros países da Europa, como a Itália. Contudo, antes de sair, salvaram muitos livros e tesouros de ciências que pertenciam ao antigo império. Isso incentivou o estudo da língua grega, da literatura e da ciência na Europa. Todos esses eventos foram muito importantes para a preparação da Reforma Protestante, pois antes disso, a humanidade vivia na Idade Média, a era da ignorância, em que não se buscava ciência, literatura, arte ou conhecimento. Tudo era mantido na obscuridade. No entanto, Deus começou a mudar essa situação. Por causa da queda de Constantinopla, espalhou-se pela Europa o estudo das ciências, da literatura e da língua grega. Desse modo, iniciou-se a fabricação do papel a partir de trapos de linho, que foi desenvolvendo até chegar ao papel fino branco. Depois de uma série de aprimoramentos, chegou-se à produção de um papel de melhor qualidade. Sem a produção do papel, não teria sentido a invenção da imprensa, como Deus é soberano. Então veio a invenção da imprensa. Acabamos de falar da importância do livro para o registro da palavra de Deus. Todavia, a reprodução do livro dependia de profissionais que copiavam manuscritos, escribas. Por isso, as edições eram limitadas. No entanto, no momento certo da história, Deus permitiu a invenção de artes gráficas para dar um impulso definitivo à semeadura maciça de sua palavra, visando ao cumprimento de seu propósito. O primeiro livro completo a ser impresso por Gutenberg, o inventor da imprensa, foi a Bíblia. Ela foi publicada na versão Vulgata latina e tinha 641 páginas. Isso mostra o interesse de Deus com essa invenção. Gutenberg trabalhou cerca de 10 anos para aperfeiçoar sua criação. Ele contou com a participação do investidor chamado Fust e com Peter Schoeffer, genro de Fust. Schoeffer talhava os caracteres em uma matriz e moldava as letras ou tipos. Com o esforço desses três homens, por volta de 1450, foi impressa uma Bíblia em latim, e a segunda edição foi produzida por volta de 1462. Devido ao alto custo de investimento de produção, os primeiros exemplares impressos foram adquiridos somente por reis, nobres e sacerdotes. Eles adquiriram pensando que era um trabalho feito pelos copistas. Ninguém fazia ideia do que realmente estava sendo produzido. Quando descobriram do que se tratava, Fust, o investidor, foi denunciado como praticante de artes mágicas e foi lançado na prisão. Mas quando revelaram o segredo da impressão, os empreendedores levaram a arte de imprimir livros para toda a Europa. Assim, em 1474, a imprensa foi introduzida na Inglaterra e em 1508 na Escócia. Antes disso, os manuscritos eram raros e caros e só podiam ser adquiridos por nobres e reis. As faculdades e comunidades eclesiásticas também tinham recursos para adquiri-los. Para você ter uma ideia, o custo de uma cópia era equivalente a 10 meses de salário de um copista muito experiente. Mas com a invenção da imprensa, o custo caiu rapidamente e tornou a Bíblia acessível ao público em geral, tirando as pessoas da escuridão, da ignorância e da superstição criada pelo clero do período da igreja em Tiatira. A partir daí, a Bíblia passou a ser traduzida para diversos idiomas. Por volta de 1474, foi traduzida para o italiano, em 1475 para a língua boêmia, em 1477 para o holandês e para o francês, e em 1478 para o espanhol. A luz da palavra começou a iluminar o povo de Deus. Graças ao Senhor, nos dias de hoje, todos podem ter acesso à Bíblia e adquiri-la por um preço bastante acessível.
No entanto, sem revelação, o povo não consegue compreender as Escrituras. Por isso a palavra de Deus tem sido revelada por meio de livros. Nossa responsabilidade é pregar o Evangelho do Reino a todas as nações, e temos feito isso por meio da colportagem. Estamos seguindo a linha dos valdenses, os primeiros comportores que levavam a palavra de Deus para as pessoas numa época em que ninguém tinha acesso à Bíblia.